Vamos falar de alimentação, falando de saúde, né? A gente sabe que existe uma relação muito grande com os alimentos e as inflamações no nosso organismo. Então, para saber por que isso ocorre, quais são os alimentos que a gente deve evitar e quais são os aliados à nossa saúde, eu converso agora com o nutrólogo Bruno Mesquita, que é especialista em emagrecimento e alta performance. Bruno, seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Muito bom te receber. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Falar de alimentação eu acho ótimo, porque é a base mesmo da nossa saúde, né? Com certeza. A gente não vive sem alimentação. A alimentação é tudo para nós. E a medicina não para de evoluir e o interessante é que as descobertas apontam para algo que é primitivo, né? Que faz parte da nossa vida desde sempre. Desde sempre. A nossa base alimentar, ela veio desde a criança até a gente na fase adulta. E eu sempre falo em consultório que o primordial do paciente é a alimentação. Foque na alimentação que você tem resultado, você tem saúde e vida melhor. Bom, e hoje a gente precisa fazer escolhas, né? Porque conhecimento a gente tá tendo assim de sobra. E aqui esse papo vai ser muito rico e com certeza vai te ajudar a fazer boas escolhas. Existem alimentos aliados à nossa saúde e aqueles que são vilões e que prejudicam a nossa saúde? Existem, a gente tem aqueles alimentos que a gente chama de inflamatórios, né? Alimentos que não devem conter geralmente na nossa mesa. Mas, de uma certa forma, a gente não pode também descartar totalmente. A gente consegue dar um equilíbrio para que você acabe não ficando inflamado e colocar sempre comidas saudáveis. Maravilha. Na semana passada, antes do feriado, eu recebi aqui um psiquiatra e a gente falou sobre transtornos alimentares. E foi um papo muito interessante. A gente falou dos transtornos que a gente mais ouve falar, os mais comuns, anorexia, compulsão alimentar. A gente falou da TARI, que é quando a pessoa escolhe, né, seletiva para escolher os alimentos. Mas ele me falou de um transtorno que eu particularmente nunca tinha ouvido falar, que é ortorexia. E aí esse psiquiatra estava falando que, e foi legal você ter falado assim, que alguns alimentos podem ser nocivos, mas a gente não vai tirá-los totalmente, porque ele falou que essas dietas muito restritivas, elas também hoje são consideradas pela psiquiatria como um transtorno, que seria se eu não me engano, é ortorexia. Isso, né? É isso mesmo. A gente não pode tirar totalmente o alimento que causam inflamações da nossa dieta, né? Precisamos de algum tipo de óleo, precisamos de algum tipo de laticínios, né? Então, tem que saber dosar para que você consiga colocar na sua base alimentar. Mas existem pacientes que têm algum tipo de inflamação ou até mesmo restrições em que a gente precisa diminuir isso mais na base alimentar, mas de uma certa forma pode trazer algum tipo de nutriente para ele também. Perfeito. O que seria importante que todos nós comêssemos todos os dias ou numa quantidade maior? Qual é a base da nossa alimentação? A base primordial é sempre colocar alimentos mais saudáveis, né? Colocar alimentos que têm menor quantidade de inflamação, que causa menor inflamação no nosso organismo. Então, carne branca, verduras, legumes, oleaginosas. Tem vários modos em que a gente consegue montar um cardápio em que você mantém uma saúde super saudável. Tá, e o que a gente tem que evitar? Você falou que são os alimentos inflamatórios. Quais são eles? Geralmente a gente coloca esses alimentos inflamatórios que podem causar algum tipo de transtorno no nosso organismo. Então a gente tira óleos saturados, a gente tem que tirar, de uma certa forma, a carne vermelha, não totalmente, tem pessoas que não conseguem tirar. Devemos tirar os pães, açúcares, farinha, então chocolate, doces. São coisas que, de uma certa forma, aumentam a produção de insulina, aumenta a gordura saturada no nosso organismo, pode aumentar o colesterol e isso, de uma certa forma, não vai levar ninguém a nada. Então, o ideal é que a gente tire de uma vez ou diminua, pelo menos, esses alimentos que você falou que são os inflamatórios? É importante diminuir aos poucos, porque tem pessoas que elas, de uma certa forma, acostumadas a comer esse tipo de alimento. Se você faz uma dieta tão restritiva para esse tipo de paciente, ele acaba não aderindo. E ele vai acabar voltando a comer novamente tudo o que ele não deveria.
Tá, então a gente tem que ir devagarinho mesmo, né? Tentar habituar o nosso corpo, porque a nossa vontade de comer essas delicinhas, porque infelizmente esses inflamatórios são muito gostosos, né? Sempre. E a gente gosta porque eles de fato são gostosos ou porque criam um vício? O que Cria você um acredita? vício. Vício? É um vício. A gente tem uma percepção de que tudo aquilo que nos causa bem vai aumentar a ocitona, vai aumentar hormônios que nos causam felicidade. Né? Principalmente açúcar, pão, carboidrato. Se você tira de uma pessoa um chocolatra, tira esse chocolate, a pessoa ela vai ter uma abstinência. E, de uma certa forma, não seria bom fazer isso com o paciente. Então, é começar a fazer substituições, começar a tirar aos poucos e tentar driblar ele de uma outra forma, talvez melhorando essa ansiedade, esse estresse que acabam descontando no alimento, por exemplo. Agora, você falou de ansiedade. Quando a gente está mais ansioso, a gente tem mais vontade dessas escolhas aí que são os alimentos inflamatórios. Por que acontece isso? Porque a gente aumenta o hormônio cortisol. Há um processo de ansiedade em que você tem que liberar mais o hormônio e fazer com que esse estresse, essa ansiedade comece a diminuir. E geralmente a gente vai por algo que a gente sempre gosta. Tem pessoas que vão pelo álcool, fumo, a comida, chocolate, um tipo de pão, salgado. Qual seria a escolha inteligente nesse momento para a gente lidar aí com esse aumento de cortisol? Melhorar a ansiedade, melhorar o estresse, fazer meditação, melhorar, fazer com que em casa consiga, até mesmo pessoas que agora estão trabalhando muito dentro de casa, ter um momento de relaxo, ter um momento que fica mais tranquilo para que essa ansiedade não suba tanto e acabe não descontando no alimento. É importante saber que o momento do estresse, o pico do estresse, pode chegar a níveis muito altos e o paciente acaba fazendo com que ele perca o controle da alimentação, principalmente em doce e salgado. Perfeito. Doutora, a gente sabe que o brasileiro, até muito pouco tempo, tinha aquele hábito regular do arroz, feijão, bife, batata frita, né? E em algumas reportagens, a gente já até ouviu que esse prato, que essa escolha seria uma escolha ok, né? Tirando a batata frita, se colocasse uma saladinha no lugar da batata frita, seria uma escolha boa e o ideal. Ainda é assim? Porque a medicina está evoluindo o tempo todo, muitas descobertas. O que hoje é, por exemplo, uma refeição saudável? Uma refeição saudável é a gente colocar alimentos que, de uma certa forma, traz uma quantidade de proteína, traz uma quantidade de carboidrato, uma quantidade de oleaginosa. E isso traz uma refeição mais saudável. Podemos comer o arroz, podemos comer o feijão, podemos colocar aí salada, a proteína, mas saber dosar, saber quantidade correta, principalmente para pacientes que têm uma perda de peso, estão inflamados, têm algum tipo de distúrbio, fazer com que essa alimentação seja um pouquinho mais restritiva, mas que não precise tirar totalmente esse tipo de alimento. Tem pessoas que não conseguem trocar o arroz branco pelo arroz integral. É um modo de adaptação, é um modo da troca. É saber conversar ao paciente. Eu sempre falo que a primeira coisa que a gente muda no paciente não é a refeição, é a cabeça. É a cabeça, né? Bom, mas a gente separou algumas fotos de alimentos pra gente comentar aí, falar se ele é mocinho, se ele é vilão e mais ou menos como é que a gente pode comer. Okay, vamos fazer isso? vamos. Então já vai pra tela aí algumas fotos e olha, a gente vê os industrializados. Ei, que delícia, hein? Um picolé. No verão pode de vez em quando? Pode. No verão pode. Se você tem um controle do que você está ingerindo de açúcar, né? No verão a gente pede algo sempre mais gelado, refrescante. É a quantidade de açúcar, é a quantidade diária que você poderia fazer o uso desse tipo de alimento. Não teria problema. Vai pelo picolé de fruta. Geralmente ele vai ter uma quantidade boa de açúcar que você vai conseguir gastar um pouco mais rápido e que não tenha tanto conservante. Perfeito. Café, do lado tem café. Tem gente que acha que o café faz bem, tem gente que acha que faz mal. Afinal, café é bom para a saúde? Café é bom para a saúde, é um tipo de termogênico, ajuda no aceleramento metabólico. Claro que não vai colocar açúcar. Tente adoçar de uma outra forma. É começar a fazer trocas, porque o brasileiro gosta do café, mas geralmente coloca lá o açúcar em uma maior quantidade. Então,
ele acaba virando o vilão pelo açúcar que ele acaba colocando. Como médico nutrólogo, o que você prefere, açúcar ou adoçante? Adoçante, e aí depende do adoçante. Porque aí hoje existem tipos de adoçantes que têm uma melhor adaptação, uma melhor absorção para o paciente. Então não tem aumento de insulina, não tem aumento de glicemia, então ajuda muito. Perfeito. E eu, gente, vou falar pra vocês, há um tempo eu decidi não tomar mais nem açúcar nem adoçante no meu café e me adaptei. Eu quero falar pra você que é possível, viu? E hoje eu gosto do café sem nada, purinho. Então, tenta aí. A gente vai acostumando nossas papilas gustativas, né? Com certeza. É o modo de adaptação. É o modo em que você começa a introduzir na sua base alimentar que você começa a acostumar. E vai ficando possível. E vai. Eu vou voltar aqui já pra gente comentar um pouco mais sobre os alimentos e tirar a dúvida também de quem tá em casa, Combinado. Tá bom? Então me dá 2 minutinhos e você vem comigo. Porque se a gente tá aprendendo a comer, a gente tá aprendendo a comer pra ter uma vida cada vez melhor, não é verdade? Então, se você quer ficar cada vez melhor, você precisa também de um produto que eu vou falar agora. Vamos lá! Tô aqui com o Bruno, que é nutrólogo. A gente está aprendendo com o Bruno Mesquita sobre os alimentos, né? A base da nossa saúde aí. Alimentação, sono de qualidade, exercício físico. É o que a gente precisa. Não tem mais como nada. a gente negociar, né? É. A gente vai ter que encarar essa. Sim. Tem gente que, eu não gosto de fazer exercício, tem que fazer. Não durmo bem, tem que fazer higiene do sono. E alimentação a gente está aprendendo aqui agora. Bom, ali naqueles alimentos ruins, né? A gente já tinha uma lista de vários. A produção já trocou, já colocou o açúcar e o adoçante. A gente já comentou sobre o açúcar e os adoçantes. É melhor adoçante se for? Xilitol ajuda bastante. Existe uma percepção de que a gente tem que introduzir no nosso cardápio. Não é um gosto muito bom. A pessoa que está acostumada com açúcar, se trocar por um xilitol, por exemplo, ela vai sentir. Passa por uma sucralose com uma quantidade bem menor, porque é um adoçante que a gente tem que ter um cuidado, mas para depois passar por um xilitol, açúcar de coco, por exemplo. Perfeito. E aí vale mais a pena pra gente ganhar saúde. Deixa eu colocar lá de volta aquela outra cartela dos outros alimentos, os alimentos inflamatórios, pra gente poder passar para os alimentos que são benéficos para o nosso corpo. Aqui eu sei que a lista é praticamente a mesma, né? Porque aqui a gente tem carboidrato junto com gordura ruim. Então, na batatinha, nesse sorvete cheio de creme, nesse hambúrguer, no cachorro-quente. Depois eu vou deixar a pipoca de lado, porque depois eu quero que você fale da pipoca, que é um dos meus pratos preferidos, apesar de não ser um prato, gente. Eu adoro uma pipoquinha. Donut, esses sanduíches com pão branco, pizza. Por que esses industrializados, eles são tão maléficos para o organismo? Pela quantidade de açúcar saturado, né? A quantidade de óleo que ela pode conter. E isso, de uma certa forma, a quantidade que a gente vai ingerindo desse tipo de alimento produz maior quantidade de insulina, produz maior quantidade de colesterol. E isso, futuramente, se a gente não tem um controle, aumento de peso, problemas cardíacos. Então, isso a gente precisa começar a tirar do nosso cardápio, começar a fazer trocas para que mantenha até mesmo uma alimentação saudável. São alimentos que a gente diz que é vilão. A gente não deve ter no nosso cardápio diariamente. Uma vez ou outra, tudo bem. Mas o tempo todo não. Né? É. Essa mistura aí do carboidrato, de rápida absorção com a gordura, é ruim. É ruim, sempre. Vamos evitar. Agora, a pipoca, né? Pipoca, ela pode ser boa dependendo da forma que a gente faz? Isso. Dependendo da forma que a gente faz, é uma quantidade de fibra, é um alimento que tem bastante fibra, é um alimento que se você faz com óleo de coco, se você faz com óleos menos saturados, a gente consegue ter benefício no nutriente. Eu tô fazendo pipoca sem nada, 2 colheres de água, coloco num bolzinho lá no micro-ondas e fica maravilhosa. Pronto. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Então, aí, se você também gosta de pipoca, a gente vai se adaptando, né? Mas eu gosto daquele gostinho do óleo. Sabendo que faz mal, você não vai gostar. Você tem que lembrar sempre disso. Agora, vamos passar para os alimentos que trabalham a favor da nossa saúde. Temos essa cartela também? Os alimentos bons? Deixa eu ver se a gente tem, então, os alimentos bons. Se tiver, já coloca aí os alimentos bons, tá? Porque existem esses alimentos bons. A cúrcuma, por exemplo. É um tipo de anti-inflamatório. Devemos colocar no nosso cardápio diariamente.
Todo dia? Quanto de cúrcuma a gente deve colocar na nossa Geralmente de entre 3 a 5 gramas. Tá, então poderia fazer sempre uma comidinha. Vou fazer o feijão, coloco um pouquinho de cúrcuma. Ou não coloquei no feijão, vou colocar no meu arroz, Isso. no legume. É isso. Maravilha. Então, cúrcuma, óleo de coco e o coco. Óleo de coco é um tipo de óleo que é menos saturado, em que a gente consegue colocar no nosso cardápio, não tendo um tipo de óleo tão saturado. A gente consegue melhorar a absorção desse tipo de óleo e ele acaba não sendo saturado. Então você não aumenta colesterol, claro, depende da quantidade também. E se esquenta muito, você perde essa saturação dele. Então a gente tem que meio que dosar a quantidade e até mesmo ao esquentar, ao aquecer esse tipo de óleo, se ele não vai virar um óleo saturado. Tá joia. Deixa eu passar então para o próximo. Frutas, eu sou apaixonada por fruta, mas aí a gente vai ficando mais velho e parece que o metabolismo vai ficando mais lento e a gente já não pode mais comer tanto como a gente comia. Fruta engorda? De uma certa forma, existem as frutas que têm maior quantidade de frutose, mas existem as frutas que têm uma menor quantidade, melhor a digestão, melhor a absorção de nutrientes. Então a gente tem que saber colocar no nosso cardápio o tipo de fruta adequada diariamente. Se é uma banana, se é uma manga, se é um morango. Frutas com menor quantidade de frutose, a gente consegue colocar diariamente. Me dá uns exemplos aí. Mirtilo, uva, a gente consegue colocar morango, por exemplo. Então, as frutinhas vermelhas, elas são boas. Frutinhas vermelhas. Antigamente as pessoas tinham medo do abacate, porque o abacate era calórico. Agora o abacate virou um mocinho, né? O abacate é bom para a saúde. É bom, é por causa da quantidade de óleo que ele tem. Então é um óleo que absorve muito bem, tem nutrientes bons, que a gente consegue absorver muito bem. Então ele acabou não sendo mais o vilão. Abacate é gordura boa. É a gordura eu gosto. boa. Às vezes eu troco um jantar e vou comer só um pedaço de abacate e durmo gostoso. Eu acho uma delícia abacate. Vamos lá. Então, se a gente tivesse que evitar uma fruta, dessas que você fala assim, ai, come só de vez em quando, porque essa, o bicho pega nela. Qual seria essa fruta? Manga, por exemplo. Manga? Manga. Tem uma quantidade bastante alta de frutose. São as que mais tem, a gente fala, mais carnuda, né? Então, banana, não devemos evitar, mas é pela quantidade. Tá. Entre 1, 2 vezes ao dia. Já a manga diminui um pouco. As outras frutas a gente consegue dosar, porque são frutas que têm uma boa digestão, tem uma quantidade boa de fibra, tem uma quantidade boa de água, por exemplo. Então a gente consegue. Fruta ou suco? Fruta. Se for o suco, não coloque o açúcar. Não coloque o açúcar, mas às vezes a gente usa muita fruta, né, para fazer um Sim. suco. E aí esse suco fica mais calórico do que a própria fruta. Pode ser. E a gente ainda perde um pouco das fibras, isso, né? A gente perde. Próximo slide, deixa eu ver o que a produção preparou. Legumes e verduras, delícia. Essa não deve faltar. Não deve faltar, a gente tem que comer todos os dias, mas variado, né? Variado. A gente tem que colocar a quantidade de folhas verdes, uma quantidade de beta-caroteno, aí em tomate, cenoura, por exemplo, beterraba. Então, a gente pessoas que não têm o costume de alimentos saudáveis, né, como os legumes, começaram a introduzir aos poucos. Tem pessoas que não gostam de folhas verdes, tem pessoas que não gostam do tomate. E isso, aos poucos, traz um tipo de benefício ao paciente. Um paciente que tem um colesterol muito alto, um paciente que tem uma insulina muito alta. Isso, de uma certa forma, ao passar do tempo, ele vai começar a perceber que até mesmo para ele vai ficar muito bem. Tá joia, então tem que colocar aí na sua alimentação. Próximo agora, deixa eu ver qual é, o laticínio. Aí sempre tem controvérsia, né? Tem gente que fala, e leite é extremamente inflamatório. O pessoal os que são os produtores de leite ficam bravos com a gente, porque leite também tem uma quantidade boa de cálcio, né? O que a gente faz, hein? Tem pessoas que não conseguem tirar o leite, vira uma rotina, né? Estou tomando leite desde criança, não vou parar. Mas começar a substituir leite de amêndoa, leite de arroz, leite de coco. Então, ajuda, de uma certa forma, absorver o nutriente que esse tipo de leite tem. O leite integral, né, vem lá da vaca, tem uma quantidade alta de lactose. E isso causa inflamação no organismo.
causa flatulência, causa distensão abdominal. É começar a fazer trocas. Eu falo que a base alimentar, para quem está acostumado com alimentos muito saturados, precisa começar a introduzir algo diferente, substituições. Não tire de uma vez. Não dá para tirar o leite, por exemplo, ou o queijo, né, de uma pessoa que tem o costume alto de fazer o consumo. Então, é diminuir a quantidade. Que delícia, gente. Eu olho isso aí, fico até com água na boca, um queijinho assim gostoso, né? Um pãozinho com manteiga. De vez em quando pode, De não vez pode? em quando pode. Tá bom. Próximo slide, vamos lá. Óleos vegetais transaturados. Aí é que tá. Vamos no mercado, tem lá um monte de óleo. Qual óleo que a gente compra? A gente vai... o pior, o vilão, é o de soja. Né? A gente tem que ir pelo de milho, canola, tem menor quantidade de gordura saturada. Mas podemos fazer substituições. Existe o óleo de coco, existe o azeite. Então, essas substituições, isso acaba melhorando a absorção no organismo do paciente. Então, é a troca. Tá, joia. De forma geral, doutor, para a gente terminar o nosso bate-papo, que conselho você daria para quem está querendo ganhar saúde, começando pela alimentação e hoje faz uma alimentação desregrada? Se adapte. Comece a introduzir algo que te traga benefício, que traz saúde para você. Alimentos saturados, alimentos inflamatórios, de uma certa forma, o seu reloginho ele vai apitar a algum momento. Então, se não tem costume, comece a introduzir aos poucos, comece a mudar, fazer uma rotina diferente, que isso vai trazer saúde e vida melhor para você. Tá, joia. E olha, se você quiser mais informações sobre alimentação, o nutrólogo Bruno Mesquita tá no Instagram, Dr. Bruno Mesquita, tudo juntinho, Dr. Bruno Mesquita. E o contato, o WhatsApp, às vezes para marcar, para bater um papo, é o 119-9107-5270. 99107-5270. Muito obrigada. Obrigado a você. E até a próxima. Até. Vindo de um feriadão desses, né? Quem viajou acabou comendo um pouco mais, quem ficou em casa também. A gente já pega uma pauta dessa, é um puxãozão de orelha, né? Mas é bom pra gente voltar pra linha, porque na verdade tudo que a gente quer é viver com qualidade de vida, né, gente? E a alimentação realmente interfere muito na nossa qualidade de vida, porque pode significar saúde.